Na informalidade, que todos já conhecem o trabalho de Rogério, então a gente se poupa de falar do... Eu sempre digo que eu estava apresentando para o Horácio, né? Da importância de conhecer também pessoalmente a Rogério. Ele estava falando de um trabalho que é difícil falar sobre uma pessoa assim, em vida, né? Já tem um trabalho que a gente considera clássico, né? Então, o mito da desterritorialização, né? Que felizmente nós conseguimos convencer a século XXI, né? A publicar. Quem sabe que é raro, né? Essa publicação de autores brasileiros numa editorial com a importância do século XXI. Então, agora com a palavra Rogério aí para fazer Obrigado. Agradecer imensamente a sua participação e a sua co-orientação, né? Desse trabalho também, esse diálogo. A gente acompanhou o tempo inteiro. Desde o início aí. Eu até da seleção, né? Exatamente. Desde o início estava na banca de seleção que eu entrado aqui. E é uma satisfação muito grande para a gente ter esse intercâmbio latino-americano, né? Que o Carlos é um grande responsável aí por essa ampliação, né, do nosso programa em direção aos demais países da América Latina e trazendo estudantes, né, como é o teu caso, aqui para dialogar com a gente. E o teu trabalho, acho que desde o início a gente tem feito uma espécie de diálogo com ele, né, porque ele traz uma série de indagações também, problematiza, né, acho que é um trabalho que, acima de tudo, traz questões para a gente repensar categorias e conceitos que a gente normalmente tem trabalhado aqui. E, Milson, eu queria primeiro destacar esse teu caráter, né, de pesquisador e ativista, né, que tu... Aliás, na tua apresentação aqui, eu queria te pedir para te incorporar isso no trabalho, né, na introdução dele, que foi uma colocação pessoal, né, afetiva, muito rica, que não está presente no teu trabalho. Quem estava aqui assistindo e não conhece a tese escrita do Milson, não tem aquela riqueza toda que você colocou da tua história familiar, né, tem muito pouca coisa que você fez ali na tua introdução. Então, eu queria te solicitar, né, que tu introduzisse isso no trabalho escrito também. E eu me identifico muito com isso também, história de vida, né, que a gente vem lá do interior, de sem terra, de camponês. Então, embora numa realidade completamente diferente da tua, né, mas eu acho que isso comove a gente, né, quando a gente se identifica também pessoalmente com a vivência do outro. E esse teu papel, né, de ativista ao mesmo tempo que pesquisador, ele é memorável. Eu acho que a gente não é tão frequente na universidade, né, ter esses exemplos de pesquisador e ao mesmo tempo ativista. E essa vivência e ao mesmo tempo esse despojamento teu, né, de estar em contato. Por isso que eu fiquei em dúvida, né, se tu conseguiria dar conta desses três universos tão distantes e tão distintos e em escalas também diferentes, né, o tipo em Santa Bolívia, o departamento lá de Madre Deus no Peru e Putumayo na Colômbia, e achei que seria difícil, mas eu acho que é um pouco por esse teu despojamento, essa tua capacidade de, né, com pouco recurso, né, conseguir muita coisa. Não é qualquer um que faz isso. Né? Então eu queria destacar também esse mérito individual do Milson, né, de se despojar de qualquer outra, né, forma de exigência, né, maior, e com pouco recurso você conseguiu fazer um trabalho que com certeza é uma referência, principalmente também nessa forma, né, que destacou aqui, destacado anteriormente, na questão da dimensão pedagógica do trabalho, que eu acho que é fundamental também, essa preocupação em trazer de volta, né, e eu diria até que na própria discussão conceitual nossa, né, eu tendo a ver, né, o conceito sempre muito mais do que como uma resposta, né, uma problemática, uma ferramenta que possa ser retrabalhada pelo outro. Né, e o teu trabalho, eu acho que ele traz o conceito também, né, nesse diálogo com eles, que enriquece a gente também, mas aí eu queria destacar de saída, né, que, principalmente em relação ao conceito de território, que ele não é simplesmente, esse giro territorial não é simplesmente algo que vem, né, da base lá, que vem dos grupos subalternos. É um diálogo de tal forma mutuamente enriquecedor, né, de alguns acadêmicos, entre eles o Carlos Walter e eu em parte também me consideraria aí nesse diálogo com eles. Tem declarações como aquela da Judy, né? É Judy? Judy, né? Em que ela coloca já ali, ela já fala em dimensão simbólica do território, por exemplo. Então ela já incorporou de alguma maneira, né, um discurso também um pouco acadêmico nosso, né, que eu acho que é um vai e vem, né? Até porque tu, que também é intelectual em parte, tu está lá dentro, né? Então há aí uma mútua, uma retroalimentação, né? E essa ideia do conceito como ferramenta, eu acho que ela é fundamental, né? Porque a gente ter essa percepção, né, de que o conceito que a gente está trabalhando
né, que a gente está tentando aprofundar teoricamente esse conceito, ele é ao mesmo tempo, né, um produto dessa realidade que brota para nós com essa, né, força tremenda, e é também, né, fruto desse diálogo aí que a gente está travando com a forma deles perceberem o mundo e a nossa forma de releitura. Então acho que, né, não dá para fazer essas distinções tão claras, né, que em alguns momentos é necessário, eu diria, né, e o teu trabalho também mostra isso. Né. Essa cobrança, né, que tu fizeste de retornar depois no final, né, essa riqueza muito grande que tem da discussão conceitual no início, né, eu acho que ela é necessária, né, e a gente, claro, tem um outro olhar também sobre essa realidade, né, que por mais que você considere, né, a nobreza e a relevância, né, do saber, né, desses grupos, né, a gente também, né, tem uma contribuição, obviamente, né, tem uma leitura própria que a gente faz, e essa amarração que tu tanto destaca no trabalho, né, da superposição, eu acho que é o nosso olhar, né, a nossa contribuição para eles é justamente mostrar essa superposição territorial em que eles estão mergulhados. Né, e isso tu ficou devendo um pouquinho, eu acho, no final. Né, tem toda a razão, né, quando cobra dele esses mapas, né, sínteses finais dessa superposição, para que eles próprios depois possam fazer uso desses mapas, com a riqueza deles, né, nessa interseção entre múltiplas lógicas territoriais que estão em jogo. Eu não falaria nem ordenamento, mas lógicas que estão aí, e lógicas, né, ao mesmo tempo, territoriais que estão se desenhando. Então eu acho que a gente tem essa possibilidade, né, de olhar para esses múltiplos agentes, né, que não é, obviamente, o olhar do empresário, não é o olhar do Estado, simplesmente, não é o olhar, né, da comunidade que está lá, mas é a nossa capacidade de mostrar a superposição dessas diferentes, né, lógicas ou formas que tu falas aí no trabalho do ordenamento. Então, eu acho fundamentais esses mapas síntese finais. Né, até como ferramenta também para esses grupos reutilizarem isso, né, e na luta deles refazerem, quem sabe, esses mapas também, né, a partir de uma outra lógica que eles querem, né, implementar aí. Eu lembro, no meu trabalho de campo lá no oeste da Bahia, né, quando eu entrevistei um grande empresário da soja que estava entrando na região, e como ele tinha na cabeça dele toda uma geografia desenhada, né, isso que você falou do IRSA vir, né, com um universo todo próprio, e implantar simplesmente essa geografia naquela realidade, é justamente por eles ignorarem, né, solenemente aí toda essa riqueza que está lá colocada, e vem com esse plano todo de cima para baixo, mas tem uma geografia muito clara, toda bem desenhada, né, toda muito bem articulada, e ele desenhou para mim todo o mapa que ele queria lá do que seria o oeste da Bahia e o Tocantins. E ignorando, em momento algum, ele falou das comunidades que estavam sendo, né, desterritorializadas, né, os grupos lá que faziam uso comum daqueles espaços, né, fundos lá. Como é que chama isso? Fundo de pasto. Fundo de pasto, né, dos gerais, e que para ele era aquilo que você falou, é um vazio. Né, exatamente isso. Então, aí tu vê que existe uma geografia desenhada por um grupo, uma geografia desenhada por outro, mas que eles olham para o conjunto. É uma visão de conjunto de alguma maneira. Né? Só que tremendamente hierarquizada a partir da visão deles. Então, eu acho que esse jogo aí tu tem que desenhar, né, claramente no final do trabalho para também trazer para eles essa ferramenta, né, que é a própria cartografia hoje. Eu acho que a gente tem aí que explorar muito mais. Né? E isso, aí eu faço minha culpa também, né, porque eu aqui dependo dos alunos hoje para fazer os meus mapas. Né, pela riqueza que existe aí né, a riqueza hoje com a computação, né, de recursos para você mapear. E eu não domino isso, infelizmente não domino. Então dependo aí dos alunos. Mas eu acho que tu pode também fazer um pouco uso disso. E os teus mapas aqui, pelo menos nessa versão impressa, estão muito pouco nítidos. Né? Na tua apresentação aqui ficou muito bonito, né? Eu fiquei impressionado com a beleza do mapa. Agora, na versão impressa, né, se a pessoa vai lá tentar, né, fazer uso desses mapas, vai ser muito difícil. Então acho que tem que ter mais cuidado também com a apresentação deles. Muitos deles têm que ser ampliados. Né? Quem sabe até colocar em página dupla. Só que está em 80 reais cada tese. São 40 mapas. Uma questão. Vou passar para chapéu. Bom, mas aí como eu estava te dizendo, né, o teu trabalho ele é muito instigante porque faz a gente também pensar e repensar aquilo com que a gente vem trabalhando. Né? E eu, como qualquer um de nós aqui, a gente acaba fazendo uma leitura mais, né, com benefício próprio também, né, tentando reler aquilo que a gente está fazendo. E eu tenho duas, né, preocupações. Uma mais antiga, que é a própria questão territorial, e a outra que é o que eu chamo de contenção territorial, né, que é um termo que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, para verificar como que muitos grupos hoje são obrigados, né, são compulsoriamente
destinados a determinadas áreas do espaço. Né? Determinados espaços são relegados para esses grupos. Né? E aí eu fiquei pensando, será que isso que tu chama de refúgio não seria mais uma contenção territorial imposta para eles, né, a partir de grupos hegemônicos? Porque o refúgio, tem um momento que você fala lá, explicitamente no trabalho, né, seria um espaço de liberdade. Né? Eu acho que tem que relativizar um pouco isso, né? Porque grande parte dessa Amazônia que está aí, ela é uma sobra também. Né? Foi algo que sobrou desse processo, né, que está aí, mas não se sabe por quanto tempo, o Wilson está mostrando isso, né, esse avassalador processo de entrada. Então, eu vejo, às vezes, um jogo aí entre o obrigatório, né, e aquilo que foi uma decisão do grupo de se refugiar, de buscar um espaço de liberdade. Né? Ou foi o que sobrou. Né? Esses grupos que não tiveram contato, né, que não têm contato ainda, ou por opção própria, ou porque realmente ficaram lá numa área mais remota. Né? Então, as situações aí são muito diversas. Acho que não dá para simplificar e chamar isso de refúgio, que está no título, né, do teu capítulo. Né? Acho que é o 3, né? 2 ou 3 aí. Está no título, nessa ideia de refúgio. Então, e depois você fala, né, explicitamente que seria um espaço de liberdade desses grupos. Eu acho que tem que problematizar mais isso, né, e mostrar que há várias situações, talvez distintas, né, desde aqueles que estão lá isolados, né, que realmente ficaram porque estão muito afastados, né, desse movimento todo de modernização capitalista, né, aqueles que foram relegados a essa área, que recuaram para lá, né, houve um recuo deles para essas áreas, foi o que sobrou, né, e sem falar que o próprio capitalismo está aí colocando essas áreas como área reserva. É uma reserva de valor também, né? Uma reserva, o Carlos que explora muito isso da biodiversidade. Né? Então, explorar mais essas diferentes conotações disso que genericamente tu chamas de refúgio. Né? Eu vejo muito aí também um processo de contenção. Né? Claro que ela é muito mais visível no Mato Grosso do Sul, em áreas já incorporadas, né, o agronegócio. Ali é muito mais claro se vê que são áreas de contenção. Você está contendo esses grupos em áreas, às vezes, de recursos muito precários, né? Precarização extrema, né? Estão contidos ali. Né? Ou vai contido também, às vezes, uma divisa numa favela. Né? São áreas que você precariza ainda mais esses grupos, né? Condicionando eles a viverem ali. Claro que não é o caso nessas áreas da Amazônia, em grande parte delas, mas acho que muitas estão se tornando hoje áreas de contenção, né? Quando entram esses megaprojetos e, às vezes, em terras as mais pobres, né? Relevam esses grupos para ficarem se reproduzindo ali. Então, eu achei bem instigante, né, essa tua ideia do refúgio, mas para, né, complexificar ela e me questionar também sobre essa ideia da contenção territorial. E a outra grande questão aí, a nível mais teórico... E a questão é que se refugiaram, né? A ideia do refúgio também. Sim, e aos claro, grupos que se refugiaram, claro. no caso dos quilombolas, por exemplo. Com certeza. E aos que se refugiaram. Aí o quilombo, eu me lembrei logo do quilombo. Quando ele falou em refúgio, eu me lembrei, né? Espaço de liberdade, mas forçado. Né? Eles foram forçados a encontrar áreas remotas, né? Às vezes de difícil acesso, em condições também, né? Sabe-se lá com que tipo de solo, que tipo de Furnas, recurso, né? Furnas, tem muitas furnas. que acabaram ficando Enfurnados. enfornados. Então, eu achei interessante também que na Colômbia, eu fui buscar depois na internet para conhecer mais isso, tem um nome lá que é resguardo, né? Em vez de reserva, é resguardo indígena. E isso vem lá do período colonial. Né? Eu, a princípio, achei rico, né? Achei interessante esse termo resguardo. Depois fui olhar, pô, tem uma carga aí total de colonialidade, né? Nesse termo, como se fosse resguardar. Mas resguardar para quê? Não é simplesmente como abrigo, não é o território como abrigo, naquele sentido, né? Clássico aí. Mas é um resguardo precarizante, extremamente precarizante. Então é reservar também, né? E também. Reservar. Para depois explorar eles, né, na diversidade deles, na etnodiversidade, na biodiversidade que eles carregam também. Então, e isso foi principalmente na Nova Granada, né, toda essa área aí um pouco que tu está trabalhando, do Peru até um pedacinho da Venezuela. Alguns usam também o termo fundo legal, né, terra comunitária, mas na Colômbia o que ficou mesmo oficialmente, né, foi a ideia do resguardo. Acho que dá para explorar um pouco mais também esse termo, né, como é que ele foi reincorporado nessas políticas oficiais aí do governo colombiano. Bom, em relação ao giro, né, territorial aí que você fala, eu fiquei pensando justamente nesse ir e vir aí entre o território como categoria de análise, né, e como categoria da prática, né, usado no senso comum por esses grupos, e também como categoria normativa, que hoje a quantidade de políticas, né, latino-americanas que acionam esse termo território para dizer que estão fazendo política territorial
e que seriam, teoricamente, políticas inclusivas, políticas integrativas, né, com termos, várias dimensões do espaço, né, e da sociedade estariam contempladas quando você fala território. A gente sabe que, é claro, que são extremamente setoriais e parciais, no fundo, né, e efetivamente territorial não acontece, mas eu vejo aí um diálogo interessante, né, há momentos que você tem que distinguir a especificidade, né, do que é o território enquanto categoria de análise no mundo acadêmico, como é que essa palavra foi acionada, né, e aí eu acho que um autor que deveria, né, ser, a gente sempre fala que não deve, né, indicar outro autor, mas esse é um clássico da geografia no debate sobre território, que é o Jean Gottman, né? Que o Milton Santos vai se apropriar dele, às vezes nem cita ele, né? Mas se apropria o Jean Gottman dos anos 50, né? Ele é um representante do giro territorial a nível analítico, né? Que não pode ser esquecido, porque ele que propôs essa ideia do território como abrigo e território como recurso, que é muito interessante, né? Para a gente explorar também como é que é o território do subalterno, que é muito mais abrigo, né? E o território do hegemônico, que é muito mais recurso, ou simplesmente recurso. Então, eu acho que aí tem um campo para explorar nisso que tu chama giro territorial, na interlocução entre o analítico e o prático, né? E o senso comum, né? Desses grupos, né? Nas práticas cotidianas, como é que eles acionam. As coisas não se dão só numa direção, né? Eu vejo elas se retroalimentando. O próprio Milton, né? A obra dele é decisiva, né? Para colocar uma centralidade no debate sobre território na América Latina, né? E sabe-se lá, se algum líder desses também não leu uma vez alguma coisa do Milton, né? E se reapropriou disso e refez, né, essas colocações do Milton. Então, eu acho que aí é interessante falar do giro territorial, não nessa visão, né, que separa rigidamente, né, o âmbito analítico e o da prática, enquanto senso comum, mas nessa retroalimentação. Claro que reconhecendo em algum momento o teu trabalho, né, a especificidade de um e a especificidade do outro, dada a riqueza, né, com que esse conceito é refeito nas práticas e nas lutas sociais desses grupos. E aí os teus vídeos são sensacionais, né? E aí eu vou também te agradecer, né? Porque para mim é uma fonte agora, estou fazendo minha pesquisa, né, sobre o território enquanto categoria da prática nos movimentos sociais latino-americanos, e ali tem várias, né, alguns que ele nem colocou aqui, mas a gente pediu para ti, né, na qualificação aí de introduzir mais esses discursos, né, sobre o território na própria tese. E esse que tu falaste aí, que eu até reproduzi aqui também, da Yudi Hakanamenoi, da região do Putumayo, né? Eu vou só repetir aqui porque eu achei tão rica, né, essa colocação, e vai além dessa dimensão do simbólico incorporado, né? Ela fala, defender o próprio, vou tentar traduzir aqui, é praticamente a defesa do território e o primeiro território como um espaço não somente físico, mas também simbólico. Não somente físico, mas também e muito físico, porque depois ela acrescenta, a natureza é território. Isso é inovador, né? Isso é uma outra leitura que para nós enriquece a nossa leitura também hoje na geografia latino-americana, porque a gente deixa a natureza em geral totalmente em segundo plano, né? Eu mesmo lá no debate, né, do mito da desterritorialização, puxei essa coisa da natureza e eu dizia assim, bom, há um poder, claro, da própria natureza que desterritorializa também, a gente não pode negar, mas deixei aquilo solto, né? Eu acho que tem que ser retomado isso, né? Porque existe aí uma, entre aspas, né, um poder da natureza, né, que nos subordina também, que faz parte dos nossos processos de territorialização, por que não? Né? Então eu acho que é um ponto aí que ela está colocando para nós aqui para a gente ficar, né, mais atento, porque ela vai dizer depois, aí eu coloquei aqui, mas ao mesmo tempo é ainda mais profundamente físico, porque é também natural. Aí nas palavras dela, se a Terra está aí, intacta e natural, isso é território também para nós. Que este ali, não, que esteja ali, que ninguém o toque, que se as montanhas estão ali, sem ser habitadas, se não se cultiva o feijão, o milho, o que seja, porque ali está garantida a vida. Isso é de arrepiar, né? Porque a natureza faz parte integrante desse território dela, mesmo que seja uma natureza intocada, né? Bem diferente daquela noção nossa, né, de território que fica só antropocêntrico aí. Parte usada, território usado. Então, exatamente. Porque ali está garantida a vida. É como se estivéssemos guardando para nós, para nossos filhos. Também isso, né? Você também guarda, né? O resguardo lá, outro sentido bem diferente, mas guarda para os filhos. Mas se essa terra se pavimenta,
Então, já não teria sentido, né? Tem uma rodovia lá, pavimenta essa terra, e perderia todo esse valor espiritual. Então, aí é a carga também espiritual, que tanto essa natureza, né, no sentido de ainda não ser trabalhada, né, não ser incorporada efetivamente, quanto aquela que foi trabalhada. Então, acho que... E aqui é interessante que... Aí eu faço o diálogo, não adianta, né? A gente faz o diálogo aí com o analítico, né? O Bonnet-Maison, que tu cita, né? Mas não cita no original, né? Cita uma citação que eu fiz dele, né? O Bonnet-Maison é interessante porque ele é um autor do centro, né? Um autor europeu, mas ele trabalhou lá na Polinésia, né? Então tem que ver que esse giro territorial também se dá em diferentes periferias do mundo, não é prerrogativa só da América Latina, né? Os povos da Polinésia que ele trabalhou na Ilha de Tana, né? E que se autodefiniam como homens-lugares, né? Mamples, né? Eles leem exatamente dessa forma, o território como um espírito que brota da terra, né? Aí a leitura que ele vai fazer também, né? A partir daí, né? Incorpora analiticamente a categoria território como carregado de simbolismo e vai dizer o território muito mais do que inteiro é o ser, né? O próprio ser. Então eu acho que isso aí coloca para a gente uma diferença fundamental, analítica também, né? Mas que brota desse diálogo, né? Com os subalternos e que nos diferencia da geografia hegemônica anglo-saxônica, né? Em que o território continua sendo majoritariamente o território estatal, né? O território funcional, muito mais do que essa carga simbólica. Vai ter agora um número, né, especial lá da Antípoda, né, com essa leitura latino-americana do território, acho que eles, né, poderiam olhar de uma maneira mais, né, condescendente para a América Latina, né, para fazer uma releitura dessa própria visão deles sobre esse território que às vezes não passa dessa funcionalidade do próprio Estado, ou tecnologia do poder, como diz o Elber, né, no último livro dele. Então, isso é para te dizer que me instigou muito, né, o teu trabalho, a partir dessas duas grandes questões, né, teóricas, da contenção, através do refúgio, e do território através desse giro territorial, né, que viria desses, né, diálogos riquíssimos aí que tu elaboras no teu trabalho. Eu só queria complementar essa discussão teórica mais ampla, até retomando também o que vocês falaram, né, da gente trabalhar com esses termos, né, ordenamento, desenvolvimento, eu acrescentaria modernidade, né. Às vezes a gente trabalha de uma maneira muito simplificada, né, e são termos altamente ambíguos, né, e que podem ser reapropriados para a gente não cair no nominalismo também, não ficar muito preso no nome, né, na designação, mas no conceito que essa designação carrega, né, o que está por trás dela. Então eu diria que não só território, né, não só ordenamento, e aí eu vejo sempre o contraponto, né, que eu acho que no teu trabalho deveria ser mais destacado, né, a desordem, né, a desterritorialização foi pouco enfatizada, acho que poderia ser mais no teu trabalho, né, esse viés da destruição do território, da destruição da ordem, né, ou da contra-ordem, não sei, mas a desordem, né, acho que esse é o elemento fundamental para ser trabalhado. E como o Carlos fala, né, do desenvolvimento, né, você pode retrabalhar esse termo a partir daí, né, você se envolve, né, você se desenvolve, a riqueza da palavra. Eu diria que a modernidade também, né, a gente esquece da modernidade autônoma, né, só fala da heterônoma, o Castoriadis que tem aquela, né, aquela rica discussão sobre isso, eu sempre volto lá para a gente lembrar, né, que as nossas raízes do discurso da autonomia humana, né, vem da modernidade, não adianta. Né? Ela funda esse discurso também, não foi o hegemônico, mas ela também funda esse discurso. Né? Então não dá para generalizar e falar de... Né, ainda bem que tem um momento lá que se fala modernidade colonial, né, capitalista. Né? Usar esse adjetivo porque ele é fundamental, ele é decisivo. Né? O capitalismo, aliás, poderia estar mais presente no teu trabalho também, o termo, né? E a discussão, né, da classe aí que envolve esse debate sobre o capitalismo, que envolveria, por exemplo, tu agregar aí, em algum momento da discussão, os pobres das cidades. Né? Me perguntava como é que eles ficam aí nessas cidades, né, desses departamentos, maravilhoso, porque mais que tem cidades já bem, né, um volume grande de população e que tende a crescer, né, com essa desterritorialização em massa que está sendo feita por esse projeto. Então, acho que é um campo aí também que dá para ser desdobrado. Bom, o resto seria mais um pouquinho do final. Mas eu também pego um pouquinho, porque às vezes ele pode gerar uma borboleta daquelas que dá um... Né? Gera um furacão lá nos Estados Unidos, bater a borboleta na Amazônia. Então pode acontecer também. Mas aí... eu coloquei alguma coisa também, na ênfase aí, né, um pouco maior, as contradições e conflitos internos desses grupos, né? Talvez explorar mais isso.
o Horácio falou aqui, né, da questão do gênero, né, que começa, né, um complexificador importantíssimo aí. E eu acrescentaria as hierarquias também da exploração que havia no próprio mundo colonial. Né? Os incas, aí você não falou, né? A tremenda hierarquia que havia dentro desse mundo colonial. Então acho que tem alguns grupos aí altamente hierarquizados, tem uma diferenciação enorme, né, disso que a gente chama de mundo colonial. Perdão, antes do colonial, pré-colonial, os originários, os povos originários. A relação dos Aimaras com os Quítios, né? Os povos A originários. relação de... Uma diferença muito grande desses grupos que estão isolados lá na Amazônia, né? E os outros altamente hierarquizados que estavam lá no topo da cordilheira. E por falar nisso, né, nessa relação aí cordilheira e Amazônia Andina, né, que tem momentos aí que você fala, embora tenha ficado, né, restrito à área da Amazônia, mas os próprios indígenas fazendo, né, aquele percurso do Pacífico até a Amazônia, né, tem um autor peruano, um geógrafo, que a gente leu há pouco tempo agora aí pro Sérgio, que me colocou nessa, né, buscar lá o Javier Pulgar Vidal, é o nome dele, é um geógrafo clássico aí do Peru, que trabalha com essa ideia de regiões transversais do Peru. Eu acho que é uma ideia que em determinado momento do teu trabalho enriquece, né, para mostrar que essa Amazônia, na verdade, ela não pode ser trabalhada, né, de uma maneira isolada, né, porque esses laços sempre ocorreram na história, né, entre um lado ali do Pacífico, né, passando pelos Andes até o outro, essas regiões transversais. E ele se alimenta da própria denominação indígena que era colocada para essas regiões. É muito interessante o trabalho dele por isso também. Embora seja um autor mais conservador, em termos políticos, ele sempre recorria, ele dizia que ele ia a campo não para escutar o prefeito, não para escutar o comandante lá do departamento, mas para escutar o camponês, né, e o indígena. Isso eu achei muito legal na postura dele. Né? E aí ele pega as denominações originais, né, Quechua e Aymara, para colocar o nome das regiões depois que ele propõe para o Peru. Então ele faz uma revolução lá na regionalização do Peru, questionando aquela visão colonial, né, de costa, montanha e Amazônia, que era a visão mais tradicional. Aí eu lembrei também, falei do transversal agora, eu lembrei de como a gente também se realimenta, né, enriquece a partir desses discursos dos indígenas, com o termo também transterritorialidade dos guaranis aqui nossos vizinhos, né, que estão reivindicando agora a condição de povos transterritoriais. Eu acho muito rico isso também, né, e como que a gente pode, né, era um termo que a gente vinha trabalhando, né, útil transterritorialidade, e vendo como que eles podem usar isso como uma ferramenta, né, e voltaria para a questão inicial, né, da importância do conceito como uma ferramenta para os grupos também refazerem as suas práticas e reivindicarem outra condição, né, política, nesse caso, né, dos guaranis, que reivindicam essa condição transterritorial. Eu acho que era isso, vou parar por aí, senão não... Mas é para mostrar como o trabalho é instigante, né, a gente acaba pensando muita coisa também através dele. E te dar os parabéns aí, porque eu acho que ele também tem, você falou, uma agenda, né? Sem dúvida tem uma agenda de pesquisa enorme pela frente. Obrigado, Rogério. Passar direto para Walter, também, né, já antecipadamente agradecendo aí também o tempo dedicado a ler essas 350 páginas, né? O seu tempo aí também. Você não tem pouca coisa para fazer, ele sabe. Bom, Está todo mundo vendo. Obrigado aí pelo convite, né? Carlos e Nilson. Tive esse privilégio de acompanhar, de ter o retrato de várias etapas, então isso é muito interessante. E gera uma satisfação também, né, em quem está acompanhando ver, né? Um projeto de 15 páginas, se transformar num trabalho de 350 páginas. Né? Isso é uma coisa... Essa magia que é fruto de muito trabalho é muito interessante de ver. Né? Eu tive essa oportunidade de participar da banca de projetos, de qualificação do Nilson, e eu fiquei bem feliz também, né, interlocução para além, né? Para além de acompanhar nessas situações formais nessa sala, que normalmente nós nos reunimos nessa sala que sempre tem um clima meio tenso, né? Também reunimos em boteco, em coisas mais alegres. Fala que é reunião do departamento festas e tal. Então essas trocas ultrapassaram essa sala, que essa sala aqui tem um histórico que não é fácil. Bom, então assim, isso tudo fez a gente
ter uma troca bastante intensa e diálogo. Eu entrei aqui nessa universidade como professor exatamente quando o Wilson entrou como aluno. Eu tinha passado um tempo aqui como aluno. Então foi um período mais ou menos simultâneo. Bom, dessa troca toda, assim, a gente já também acompanha um pouco. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, assim, e como todos, é impossível a gente fazer uma leitura que não seja localizada a partir de uma sensibilidade de um lugar de enunciação, né, singular. E eu passei o tempo todo lendo esse trabalho e vendo aqueles vídeos, né, assim, remetendo a 3 ou 4, vamos dizer assim, aspectos da onde eu olho o mundo, não tem como, né? O primeiro, o fato de ser uma Amazônia e conhecer a Amazônia brasileira e ter vivido grande parte da minha vida na Amazônia brasileira. E você falou da Amazônia andina. Não tinha como não fazer paralelos o tempo inteiro, né? Então isso marcou. E as questões que eu vou colocar para você também tem a ver um pouco com isso. Isso foi uma questão fundamental. O segundo, que parece parecer uma coisa muito óbvia, mas você é colombiano, né? A sociedade brasileira e a academia brasileira tem um conhecimento absolutamente raso sobre os países andinos, né? Isso faz com que eu, como brasileiro, olhando, né, e você com um trabalho, a condição de brasileiro também eu fui interpelado por isso, né? E a condição de Amazônia. Então tem questões aí que também quero dialogar nesse sentido. E a terceira dimensão, assim, eu acho que é esse lugar disciplinar, né? Você não vê, não é que o porquinho do Faxinal, né? A cobrança aqui não é nenhum tipo de cobrança de algo, não é de ordem corporativa, até porque você, dos trabalhos que eu leio de não geógrafo, você vê a geografia não para ter um carimbo no seu passaporte transdisciplinar, direito e ciências sociais, né? Mas para entender que aqui havia algum tipo de diálogo interessante. E você cumpre perfeitamente, vamos dizer assim, e avança, no meu modo de ver, algumas questões que é do campo disciplinar. Mas o meu olhar disciplinar também está presente nessa leitura que eu fiz do trabalho, né? E por fim a cumplicidade desses temas, a cumplicidade, vamos dizer assim, dessa sensibilidade, dessa leitura em chave descolonial. Isso também assim, é muito caro. E esses 4 elementos acabaram tecendo um pouco a minha leitura. E aí eu começaria a dizer o seguinte, começaria falando das coisas, né, das coisas bacanas do trabalho, porque daqui a pouco eu falo de algumas coisas também provocando, né, porque a gente vem conversando muito tempo. Então a primeira coisa é que é um salto de qualidade, de fevereiro ou março? Fevereiro ou março a qualificação, né? Um salto de qualidade, né? Assim, espetacular, assim, né? Eu tinha visto os vídeos na época do trabalho, falei assim, como é que ele vai colocar esse vídeo aqui, né? E terminar isso aqui. O sumário inicial tinha uma proposta de 7 ou 8 capítulos, se eu estou equivocado, né? Então assim, 7 ou 8 capítulos, eu falei, não, isso não consegue, isso aí é loucura, 7 ou 8 capítulos. Mas o fato é que em 3 anos, né, com uma bolsa, você criou, eu falei no intervalo que você criou uma pressão enorme para a plateia, porque uma grande parte da plateia é doutorando. Seu colega, né? Porque eu terminei em 3 anos, falei 3 documentários, produzi uma matéria de 350 páginas, dá dizer que você colocou os caras em relação, né? Então a primeira coisa, a primeira coisa que eu quero ressaltar é esse caráter de trabalho mesmo, né? Exatamente, a quantidade de trabalho que você trabalhou, produziu, é espetacular. Isso devia ser o óbvio, mas é preciso ressaltar. Isso aqui não é fácil fazer esse empreendimento que você fez e com êxito. Essa escala. Exatamente. Então a primeira coisa que destacar é isso, o salto da qualificação para cá. Inclusive incorporando algumas questões que nós, né, interpelando você, reposicionando o texto, reconfigurando, né, então isso é muito importante. Então eu elenquei 5 assim, contribuições mais gerais. Assim, às vezes eu tento ler um trabalho desse tamanho, né, e começo anotando coisas, daqui a um certo tempo eu vou anotar isso aqui, senão vai gerar 30 páginas, não faça falando 1h30. Depois eu paro disso tudo, depois eu anoto, para parar com isso, né? Porque tem muitas questões, como o Jorge falou, que vai te interpelando. Eu tento fazer anotações e depois me retirar um pouco e perguntar o que esse trabalho gera de compreensão e contribui acadêmica e politicamente. E aí eu quero falar dessas contribuições. Eu acho que a primeira, e essas mesmas contribuições, elas podem gerar problemas, né? Só para trabalhar dialeticamente. A primeira, você se coloca, você fala aqui, né? E repete aqui no texto, você tem uma preocupação de oferecer, sim, uma contribuição de caráter teórico e metodológico para discutir conflitos territoriais. Acho que o seu trabalho gera isso. A gente pode questionar, aqui e acolá, no seu trabalho, não é só pelo fato de ter o primeiro capítulo desenhado pedagogicamente, né, claramente, com uma arquitetura, né, com alguns caráteres, um diálogo com Carlos, né,
fortemente demarcado em relação aos outros trabalhos, como a perspectiva da longa duração, a relação entre conflitividade e conflito, né? Tem alguns aspectos que você tenta, eu acho que você cria uma proposta interessante de caráter teórico e metodológico. Essa é a primeira questão. Ou seja, outros trabalhos, com certeza, vão se beneficiar dessa leitura. Aperfeiçoar, questionar, mas isso é uma contribuição importante. A segunda questão é que o seu trabalho, em algumas partes específicas, mas de maneira transversal, se propõe a fazer uma crítica política e epistemológica à ideia de desenvolvimento. Essa tarefa é uma tarefa grande, muita gente já se impôs, mas você se coloca também como tarefa e eu acho que é um dos aspectos mais bem-sucedidos do trabalho. Claro que tem tópicos específicos que você se para discutir isso, mas o conjunto do trabalho em si, para mim, ele serve como um testemunho de que essa ideia de desenvolvimento nós precisamos destruir, né, como é uma tarefa política e epistemológica fundamental. Nós precisamos realmente nos livrarmos desse imaginário, dessa subjetividade que engendra a ideia de desenvolvimento. E o teu trabalho o tempo todo você fala disso e eu acho fundamental. Não tem como olhar, por exemplo, a Amazônia brasileira também e ver a dificuldade, não só a Amazônia brasileira, né? Eu estou falando um pouco dessa perspectiva, do peso que essa ideia tem, né? E nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, né? Muito difícil no Brasil. E a solução para uma crise que nós estamos vivendo é justamente, chama-se Agenda Brasil, uma agenda de desenvolvimento. Então, assim, é um negócio muito complicado, né? O terceiro ponto importante, além dessa contribuição teórica e metodológica, dessa crítica transversal, epistemológica e política de desenvolvimento, que eu considero do trabalho, é que você, na verdade, faz uma reflexão de caráter geopolítico, e aí também já tem gente fazendo isso, você se soma nessa tarefa, né? Do papel. E aí é muito caro para a gente, você colocou a sensibilidade brasileira aí, né? Do papel geopolítico do Estado brasileiro, né? E do papel das empresas brasileiras. Duas dessas regiões ficam em fronteiras com o território brasileiro, mas essencialmente a geopolítica que comanda isso. Em termos geopolíticos, tem uma articulação, o peso que você coloca muito bem isso no início do terceiro capítulo, né? O significado da China, o papel do Estado, a multiplicidade escalar, que significa ler uma nova geopolítica para a América Latina. Isso é muito importante, porque, de novo, insisto, o destino do Brasil está implicado profundamente nessas questões aqui. E o destino dessas comunidades está implicado nos caminhos que o Brasil toma. Então, como brasileiro, você fala assim, como não ficar confortável na sua casa, né? Ou seja, do ponto de vista ético e político, você assim, consegue deixar um brasileiro na sua terra responsável por essas comunidades. Porque também digo, o senso comum geral ignora, e não é só o senso comum, né? O senso comum dos doutores da geografia brasileira, na média, não tem essa reflexão. Né? Não tem essa reflexão. Então, assim, é uma reflexão geopolítica que eu acho muito interessante. A quarta contribuição, de ordem mais geral do trabalho, é que eu considero que você traz uma perspectiva de uma riqueza, né? Uma riqueza do que é essa Amazônia andina, do que é a cosmovisão, do que é a ontologia, do que é a epistemologia, que também é uma questão muito importante, porque, de uma forma geral, o brasileiro também não consegue ver nem na Amazônia andina, nem a Amazônia brasileira com essa riqueza. Né? Quando a gente pega os dados da quantidade de povos indígenas, de língua, demográfico mesmo, territorial, que os grupos indígenas têm na Amazônia brasileira, no Brasil inteiro, mas na Amazônia brasileira é quase 70%, 76%, 73%, eu acho, do contingente na Amazônia brasileira. E é impressionante como o resto do Brasil ignora. Então, e aí me incomodou muito o fato de eu conhecer tão pouco, né, mesmo com a cumplicidade do desejo, de conhecer tão pouco a cosmologia, a ontologia e a epistemologia dos povos indígenas que estão na Amazônia brasileira. Né? Mas ao trazer essa dimensão, me incomodou profundamente isso, entendeu? Assim, é uma coisa que eu digo assim, e um aluno médio de geografia também não sabe isso, porque eu sou professor nessa casa. Né? Eu sou professor nessa casa e conheço um bocado de curso de geografia do Brasil, então assim, então aí tem uma questão, a questão indígena e a riqueza desses mundos, eles precisam estar como um senso comum que circula na sociedade. Sem esse conhecimento, essa responsabilidade ética e política com esses grupos não vai acontecer. Eu acho então que isso é muito importante no trabalho. Disso vem a quinta questão que você colocou. Com aquele exercício que você faz no segundo capítulo, de tentar usar um bloco, né, camponês, indígena, e aí você cai, do ponto de vista da diversidade antropológica, você cai numa generalização, mas você ganha do ponto de vista estratégico e político, em vez de pensar
assim, justamente isso, assim, o quanto, de fato, não há uma centralidade também no debate brasileiro, no sentido mais da sociedade brasileira, da questão indígena camponesa para pensar. E aí fiquei pensando muito num debate que nós tivemos ano passado aqui com o professor Rick Leff, né? E me preocupou muito uma reflexão que ele fez, porque ele coloca dos territórios do sul, os territórios, ele usa uma expressão que eu não vou lembrar agora, territórios de vida, mas ele usa uma expressão específica. Territórios ambientais do sul. Mas é uma outra expressão que ele vai dizer que desses imaginários, né, territoriais, que surgem desses territórios, como um horizonte de uma nova racionalidade, um horizonte civilizatório. E aí, lá pelas tantas, eu interroguei ele, mas assim, e aí a plateia também interrogou ele. E o resto? E as populações urbanas, aquilo que o Rogério coloca, aquilo que o Horácio coloca. Mas a questão, talvez, aí ele falou assim, olha, a cidade, ela caminha para a morte. E aí, assim, todo mundo ficou assim, bom, então aí, ou seja, nós estamos tratando de quê? Refúgio, relíquia, o mundo e o horizonte civilizatório precisa buscar nesses grupos, aí ficou uma questão mal equacionada, mas que o teu trabalho aqui me fez pensar o seguinte, será que esses territórios são relíquias mesmo? Né? Ou seja, será que essa questão do urbano, do rural, ou seja, me fez repensar que talvez essa reflexão esteja muito desconectada. E de fato, assim, e não em termos simplesmente demográficos, mas em termos da compreensão que nós temos que ter, eu acho que o teu trabalho coloca essa questão para mim que ficou muito provocativa nesse aspecto, né? Ou seja, será que no fundo o que está mal equacionado é a maneira que nós formularmos os problemas? Em termos do significado que tem camponês e indígena ainda para a nossa sociedade? Porque a maioria do debate é colocado como se fossem grupos, né, muito distantes de nós e que inexoravelmente caminham para uma extinção. Esse é o debate colocado. Isso tem bastante polidez acadêmica, mas na prática é isso. Né? Teoria da urbanização total, urbanização extensiva e tal. Ou seja, a reflexão e planejamento do Estado vai nessa direção, né? As políticas de modernização do campo. Então, assim, é uma reflexão, ou seja, talvez o peso e a dignidade que esses grupos tenham na reflexão que nós devemos ter como sociedade é muito marginalizado. É muito marginalizado. E aí eu fiquei pensando na sociedade brasileira, que ignora sumariamente essa realidade. E o peso que os grupos indígenas têm, por exemplo, hoje na luta no Brasil, também não tem uma dignidade na reflexão sobre movimentos sociais. Tem um rapaz que não está aqui, o Marco, trabalhando com nós, né? Trabalhando no doutorado, na região do Tapajós, de Santarém, e sempre a gente fica refletindo da seguinte maneira, assim, por que não encontramos reflexões sobre movimentos sociais indígenas no Brasil? Uma reflexão, porque te procura e não acha. Falei, mas não é por falta de mobilização, de protagonismo e de peso político. Não é falta disso. Tem organizações fundamentais, todos os dados mostram que hoje eles são os principais protagonistas de enfrentamento no Brasil, no entanto a reflexão não existe. É uma coisa, assim, nós estamos procurando esses elementos. Aí nós vamos olhar os intelectuais brasileiros que falam sobre movimentos sociais, de uma nova agenda, de uma nova reflexão, nós vamos contar 3, 4 no dedo que vão encontrar esses grupos. A sociologia brasileira, quando vai fazer um balanço de novos movimentos sociais, quando quer citar um movimento indígena, vão à Bolívia. Entende? Então, assim, isso é uma provocação, vocês sabem, que me colocou isso. Bom, por tudo isso, assim, o teu trabalho, eu gosto de reafirmar sempre isso em todos os trabalhos que tem essa perspectiva, ele se soma e ajuda a construir uma biblioteca realmente descolonial. Eu gosto muito dessa expressão, né, do Mundib, porque a biblioteca colonial é monstruosa. Então, cada vez que constrói um tijolo, né, eu acho assim, importantíssimo, não vamos ter limitação, falha mais assistencial. E aí é fundamental que essa biblioteca também não tenha só formato de texto, né? Ela tem formato do vídeo, que aí é o caráter realmente audacioso teu, né? De produzir um vídeo que pode circular e dialogar de maneira mais ampla. Então o teu trabalho, de cara, já digo, né? Ele consegue cumprir essas questões todas, ajuda a formular uma biblioteca descolonial, e é um trabalho, assim, sem querer, você não tem essa preocupação, você nunca teve, inclusive eu tensionei vocês alguma vez, de fazer um trabalho de geografia, mas fez um bom trabalho de geografia, né? Você fez um ótimo trabalho. E ela talvez não está preocupado tanto com o corporativismo, você às vezes caminha para algumas coisas que alguém muito disciplinado, né, muito educado num campo disciplinar, às vezes não faz. Agora, evidentemente que eu sou geógrafo, então, portanto, também eu começo a me interrogar sobre algumas questões que talvez, não por puro formalismo, né,
eu vou colocar algumas questões que não é por formalismo, mas que elas poderiam, inclusive, qualificar em termos analítico e político do trabalho. O primeiro, eu vou me repetir, inevitavelmente, aqui. Já estou me repetindo, mas eu vou me repetir mais ainda, no que se refere às questões. Eu diria que, do ponto de vista formal, é assim. E aí eu aproveito para falar a questão do diálogo que o Rogério, Jorge falou do texto, vídeo. Do ponto de vista formal, esses mapas realmente foram uma tragédia, assim, não está numa qualidade melhor. Porque assim, na maioria das vezes está apresentando situações de conflito. Você fala, por exemplo, nas 3 situações de frentes, né? De uso do território de diferentes frentes que geram... Cadê essa frente? Você fala, por exemplo, que você não quer trabalhar situação isolada, quer trabalhar com conflitividade, condição de possibilidade de conflito, né? E aí eu vou olhar lá, e isso tem uma geograficidade, né? E aí, ou seja, não está... Do mesmo modo como eu acho, e você deve se preocupar dessa maneira, nem todo mundo vai conseguir fazer esse duplo exercício, ler 350 páginas e ver o vídeo. Então, assim, deveria ter mais aspectos aqui iconográficos nesse texto. Sabe? Isso aqui deve estar nesse texto. Né? Assim, essas coisas têm que estar nesse texto. As fotos que você colocou aqui têm que estar nesse texto. Porque, assim, nem sei se todo mundo vai conseguir ler, assistir esses vídeos, esses produtos não circulam pelo mesmo caminho. Então, eles precisam ter esses elementos aqui. Precisam ter esses elementos nesse texto. Fotografias, né? Falando assim, não, mas cadê esse povo? Aí eu já tinha assistido o vídeo da vez passada, né? Assisti de novo. Aí quando você vê no vídeo, é um outro mundo o vídeo, né? Mas aqui esse texto aqui não tem nada disso. O povo começa a falar na 270, sei lá, 250 e pouco, né? 270 e pouco, mas... Começa a ter uma voz de alguém, entendeu? Para alguém, né, que... Eu quero dizer que eu não quero que você... A forma, né, do texto escrito é muito difícil ser superado, né? Eu sempre falo, a estética do tratado, que é a tese, né? A estética do tratado, é difícil superar o pensamento conceitual, né? O pensamento conceitual, ele já impõe uma forma de escrita. É muito difícil. Só que você poderia, por exemplo, suavizar isso usando esses aspectos. Então, eu acho que do ponto de vista formal, o trabalho mereceria, né, uma organização. Assim como eu acho que esses capítulos são longos demais. Nossa, tem capítulo de 160 páginas aqui. Por exemplo, no segundo capítulo, você discute, você começa a discussão, uma reflexão sobre o sentido teórico, demográfico de falar quem são os sujeitos. Eu contei lá quase 30 páginas esse negócio aí. Isso é um capítulo para mim, já deu conta, já li, já sei o que se trata. Depois você vai falar desses ordenamentos todos. Depois você fala da Amazônia Andina como refúgio litoral. Ou seja, você caminha, não é que... Não sei, dá para quebrar essas coisas. Eu queria me sentir assim, eu queria ler 25 páginas, 30 páginas do Milson e tomar um café, entendeu? E voltar. É isso, eu queria tomar um café. Mas quando eu leio o capítulo, eu estou nas 50 páginas, não estou na metade do capítulo, eu falo assim, nossa, os caras vão me matar exausto, né? Assim. Então eu acho que de uma forma, aqueles 7, 8 capítulos, dá para fazer isso aqui. E tem, justamente, que você vai poder ver, né, essa coisa das repetições também tem bastante, porque você tenta tomar um capítulo do outro, né? Mas enfim, você olha com calma. Eu vou externalizar meu sentimento de leitor, né? Então, então essa é a primeira questão, de ordem mais formal, mas que eu acho que tem uma questão política. Os mapas, as fotografias e tal, né? As tabelas também, Nilson. E tem tabelas que estão erradas. Imagina assim, eu fiquei olhando lá as tabelas que você fala da quantidade de dinheiro no IRSA. A quantidade de dinheiro não é milhões, aquilo não é milhões, né? Não pode ser milhões. Esse tanto de projeto todo está em milhões, assim, sei lá, qualquer obra aqui no Rio de Janeiro é maior do que o IRSA todo, entendeu? Está errado aqui. Aquilo é bilhões, provavelmente. E em espanhol tem outra... Mil milhões. Mas tem... Aí o problema é 1.000 milhões. Mas os comentários teus também. Mas Tem milhões. os dados oficiais. Não, é a linguagem. A linguagem. Você fala milhões, em português. Eu não sei, se é eu que falei no espanhol. Português é milhões. E outras tabelas, 3 zeros, você fala milhões. os títulos das tabelas também não ajudam. Os títulos das tabelas, tipo da fotografia, nem sempre refletem o que é. Eu acho que eu poderia olhar essa fotografia, não refletem o que é. Alguns não refletem, entendeu? Assim, mas enfim, eu vou passar. Então, de uma forma geral, esses tabela, mapa, gráfico e foto, isso melhoraria o trabalho porque eles são expressões de síntese de informação, como o Jorge falou, né? E aí eu aproveito nesse caminho já e falo que aquele quadro que o Jorge te cobrou, eu acho que é um quadro essencial. E você só faz a síntese, você não faz o processo que gera a síntese ou dialoga depois. É muito importante.
não só especificar mais, mas ali tem elementos que mostram todo o processo, usando aqui o diálogo com o Rogério, dos processos de desterritorialização, de precarização territorial, de confinamento, né? Você dá todos os elementos ali, e aquele quadro, eu acho que aquele quadro precisa melhor ser trabalhado, ali está a potência do resumo da coisa, entendeu? Junto com os mapas que o Jorge falou, você tem que voltar esse quadro e colocar. A segunda questão é, você se preocupou do ponto de vista teórico-metodológico muito em pensar essa perspectiva dos múltiplos tempos, né? Que é um desafio muito grande. Só que isso aí se traiu, assim, né? De uma forma geral, por mais que eu compreenda a importância e o pensamento decolonial, acho que eu sempre insisto nisso, uma das questões mais provocativas que o pensamento decolonial coloca é uma nova reflexão sobre a ideia de permanência e mudança, ou do sentido da historicidade naquilo que nós estamos analisando. Ou seja, não tem como, nos provoca isso. E aí eu acho que você tenta encontrar uma solução metodológica, tentando trabalhar com a ideia da soma dos tempos, dos ordenamentos e tal. Só que isso gerou, na tua leitura, uma perspectiva sociológica, histórica, macro, que apaga muitas diferenças. Eu me sinto incomodado, entendeu? Primeiro, olha o capítulo que você começa. Você pega a América Latina, América Andina, a Amazônia e os casos. E aí você tenta trabalhar nessas perspectivas macro, e são processos, assim, do ponto de vista antropológico, cosmológico mesmo, são muito gerados. O teu modelo, que não é culpa sua, nem é dificuldade de fazer isso, né? Mas também é um pouco dos teóricos do pensamento decolonial, né? Ou seja, que pensa em termos sempre macro-sociológico, né? E em termos macro-históricos. A ideia de sistema mundo moderno, que nos amplia uma série de reflexão, ela também nos impõe limites. Eu ficava pensando, por que o Wilson não partiu dessa multiplicidade de tempo nos casos, ou na Amazônia Andina, entendeu? Porque depois você retoma. Precisa dessa abordagem macro-histórica, que inevitavelmente vai ser frágil em qualquer trabalho. Vai ser frágil em qualquer trabalho. Porque imagina só, você pegar o grau de generalização que você está fazendo. Imagina só a diversidade quando você fala de um ordenamento originário, né? Você pega o ordenamento originário, você pega 4, 5 etnografias sobre diferentes grupos indígenas, já arrebenta com você. Arrebenta com você. Se você pega a história, faz uma genealogia dos próprios estados específicos, já arrebenta com você. Entende? Então, assim, eu entendo qual é o objetivo, mas eu me sinto incomodado nesse aspecto. Eu acho que o modelo é muito generalizador. E aí depois você vai para a América Andina e vai para os casos. Será que não era possível, nas práticas, nos conflitos, ver esses próprios tempos? Ao invés de primeiro fazer uma grande sobrevoo sobre isso? É uma questão. Ao mesmo tempo que a preocupação com o tempo e com a multiplicidade de durações, eu acho que não é que você não esteja preocupado, mas mereceria um destaque teórico e político, inclusive nessas considerações, os processos escalares, das escalas espaciais. Porque assim, os documentários todos, eles colocam assim, você coloca aonde você é mais lúcido nesse aspecto, é na introdução do capítulo 3. Quando você discute o significado geopolítico do IRSA. Você fala o papel da China, você fala o papel do Brasil, você fala o papel da Merandi, aí você lida com as escalas. Mas aí quando eu for analisar aqueles vídeos, a fala das pessoas essencialmente mobilizam como estratégia, como recurso, uma multiplicidade de escalas. Todos os 3 casos, as pessoas reclamam do papel do Brasil, todos os 3 casos as pessoas falam da Convenção 169, todos os 3 casos as pessoas falam de processos muito mais amplos. Então, o processo escalar, a política de escala, ela é central nessa reflexão, inclusive dos dilemas e possibilidades desses grupos. Dos dilemas e das possibilidades desses grupos. Porque é uma questão, e aí, eu estava comentando com o Rogério aqui, você pega um departamento inteiro, né? Departamento no Peru, um departamento na Colômbia e um parque nacional grande na Bolívia, são escalas muito diferentes. Aí eu fiquei me perguntando também, como o Jorge me perguntou, aonde que está? É muito grande, quais são as comunidades, quais são as diferenças, quem são esses sujeitos na prática? Que aí vem ou seja, junto com a questão da escala, tem uma questão que ontem assisti novamente todos esses documentários, antes do jogo do Paysandu, né? Que perdeu. Fluminense aqui, coisa colonial é terrível. Eu fiquei pensando o seguinte, Wilson, a seguinte questão.
há um dilema que não é simples de colocar, porque quando você fala das cosmologias, a relação, não é uma coisa que se separa dicotomicamente entre comunidade e movimento. Quando o Jorge pergunta, quem são essas comunidades? Porque estão falando de departamento, é como se fosse de um estado. Né? Você fala do estado do Pará, né? É um negócio meio louco assim, na Amazônia brasileira. Né? As diferenças internas são gigantes, entendeu? Os processos de ocupação, as lógicas. E aí, quem são essas comunidades? O que o Jorge perguntava. Porque as entrevistas são sempre lideranças, pessoas, né, com um grau de elaboração, que trabalham numa ONG ou intelectual. Os documentários são intelectuais, ativistas, lideranças de movimento. Ou seja, a diferença entre comunidade e movimento. A comunidade com essa forma de organização do existir, da vida mesmo, e o movimento como uma organização política, que está ligada e que politiza a vida, mas é distinta a coisa. E algumas daquelas comunidades, algumas daquelas lideranças, elas circulam e pensam numa política de escala diferente de comunidades. Isso é tão complexo, porque assim, não é um negócio simples de resolver, porque os estudos, nós conversávamos isso agora semana num grupo que eu estudei, os estudos estão tão divididos que no Brasil, os antropólogos estudam comunidades indígenas e os sociólogos estudam movimentos indígenas, os poucos que tem. É tão distinta a abordagem que a coisa está num campo disciplinar diferente. Mas o que eu quis dizer é que essa tensão escalar e essa relação de comunidade e movimento, ela aparece muito no trabalho. A ponto de a gente, por exemplo, se perguntar, como o Jorge perguntou, como é a vida desse povo? Né, assim, como é a vida? Porque assim, um movimento, quando a gente entrevista alguém do movimento, né, ele circula em várias comunidades, ele pensa a partir de várias perspectivas, e ele sempre tem um discurso um pouco elaborado. Então eu acho que essa tensão, eu diria o seguinte para você, a questão escalar e esse jogo entre comunidade e movimento é que articula e que dá mais clareza metodológica a essa proposta que você constrói a metodológica, mas é muito mais do que questão metodológica e formal. Eu acho que é aí que está o dilema político da coisa. Porque, assim, o teu trabalho, assim, eu sei que não é, a gente não quer fazer a narrativa da catástrofe, né? Mas, no final, e assistindo aqueles documentários, eu me senti nessa situação. Ou seja, a gente sabe que as forças são totalmente desiguais, a gente sabe justamente as escalas que estão em jogo, né? As assimetrias que estão em jogo, e justamente refletir alternativas passa por uma reflexão muito profunda sobre a dimensão escalada, o que significa isso. Porque toda reflexão sobre a autodeterminação, a autonomia, né? A gente se depara com uma questão, uma comunidade se faz isso. Mas como que essa comunidade lida com essas questões? E aí, quando a gente sempre convoca, mobiliza os zapatistas, né, com uma esperança, uma possibilidade, é justamente por algum grupo que conseguiu se inventar em termos de uma política de escala que gera autonomia. E aí eu não sei se é uma reflexão que vale a pena. A terceira questão, acho que é a terceira ou quarta, eu não sei mais, é que eu achei que faltou no trabalho, assim, e eu acho que isso também na conclusão você poderia colocar. É o papel dos estados, porque assim, você falou que não quer fazer um estudo comparativo, né? Você quer ver o mesmo processo com expressões e configurações diferentes. Mas sempre me incomodou essa ideia de 3 casos, eu sei da importância dos casos, mas se você escolhe casos, é porque você quer mostrar que alguma coisa num, né, é diferente do outro, eu imagino. E uma diferença evidente, é clara, é que as posturas e os projetos políticos que estavam em curso da Bolívia para o Peru e para a Colômbia. Eu acabei de ler um texto ontem da Maristela, que chama, acho, Fim das Promessas Andinas, relatando um pouco o que aconteceu agora em agosto, tanto na Bolívia quanto no Equador, que são momentos assim capitais de praticamente perder a esperança do significado emancipatório que esses processos políticos tiveram. E eu acho que essa reflexão de estados que têm projetos diferentes, né, mas que têm, usando a expressão da Maristela, né, um consenso em torno das commodities, eu acho que essa reflexão ela é muito importante. E assim, os estados, assim, eles não, é como se o Brasil, a geopolítica brasileira, as grandes empresas, mas é uma reflexão sobre o sentido que esses projetos tomaram ou estão em curso. Eu acho que eles são essenciais para essa reflexão aqui. Por quê? Porque a gente, de um certo momento, isso capturou o imaginário, né, emancipatório da gente, processos como a Bolívia, o Equador. E aí, quando vem alguém dizendo ontem, né, narrando o último mês, que nós simplesmente botamos último pá de cal sobre as esperanças desses processos, é uma coisa que eu acho que te interpela. Porque
Eu entendo que você está falando como um bloco, você chama bloco, colonial, estatal, desenvolvimentista, né? Mas aí nós estamos apagando o caráter da política. Nós estamos atribuindo o caráter do macroeconômico, dos grandes projetos, mas a política tem um grau da determinação, da possibilidade, da contingência, da reinvenção. E os estados, mesmo que não se faça política somente pelos estados, os estados são isso também, né? Então eu penso que o papel do Estado aqui fica muito subsumido. Assim como informações para um brasileiro, também como eu, assim, falta. Por exemplo, eu conheço muito bem como é a reflexão sobre comunidades indígenas, do ponto de vista das reservas extrativistas, do que as comunidades quilombolas, com as legislações. Não aparece isso em lugar nenhum. Aparece na fala deles dizendo assim, o Estado não respeita a Convenção 69. E é um déficit fundamental de democracia. Então são tratados assinados, os Estados são signatários de tratados que não cumprem, mas assim, eu já li em alguns lugares, e mais especialmente sobre a Colômbia, dos processos jurídicos e tal, mas essas informações são muito importantes. Eu entendo que você, pela sua própria fala, respondendo ao Jorge, acha que o direito e a dimensão jurídica não pode ser a dimensão da qual o desenvolvimento deve abrigar suas esperanças, por tudo que nós conhecemos do que significa o direito na nossa sociedade. Mas o entendimento, né, do que significa essas táticas, né, a luta por autonomia, o uso do direito é uma tática, né? Eu acho que é muito importante, porque uma grande parte dos confrontos, do exercício, da disputa em torno dessas questões, passa também por essa tática, né? Mesmo que a gente saiba que aí a Silvia Rivera, né, no seu documentário, né, fala, mesmo que a gente saiba que em grande parte o que se gestou na Bolívia, ela é muito dura, né? É um processo de folclorização, de estetização da reflexão descolonial. E não ou cria-se uma lei, né? Ela vai lá. Mas eu acho que esse processo mereceria, então, uma reflexão sobre o papel dos Estados. Finalizando, eu penso que, já disse anteriormente, retomar aquele quadro é o que pode dar o salto, né, de vincular toda a reflexão teórica inicial, né, com o processo do que significa de giro territorial, usar essas ferramentas, né? Porque ali você mostra claramente do que significa, você está analisando, aí eu concordo com o Jorge, que o teu título é muito estranho para mim, eu não consigo nem comentar, não consigo achar que esse título faz justiça do trabalho. Eu pensaria em outro título aí, um título mais interessante. Mas eu concordo com o Jorge, pensar do que significa o IRSA, né? Então, por que você não trabalha aqui? E aí o território está em disputa, né? O sentido do território está em disputa. É um processo de territorialização, sim, dos grandes capitais, de alguns campos. As frentes são isso. As frentes são a materialização de processos de territorialização que incide sobre outros territórios e outros sentidos de território. E aquele quadro mostra exatamente isso. Então, eu acho que a palavra território, ela pode ser, assim, essa chave fundamental para amarrar essas questões todas. E aí, adequação espacial, né? E eu não sei se eu concordo também com essa discussão de que o giro espacial é a consciência acadêmica do limite do pensamento ocidental em relação ao historicismo, e a territorialização vem do campo dos movimentos. Eu não sei se essa genealogia é possível de fazer assim com o Rogério, mas eu penso em outro sentido, inclusive. Eu penso que o giro territorial é acadêmico e também político, né? Mas ele oferece outras perspectivas de compreender esse processo, que o primeiro giro espacial não ofereceu, né? E com essa complexidade dos sujeitos, com a complexidade dos conflitos, com uma concepção de poder mais complexa, ou seja, tem uma série de aspectos aí que você atribui como se fossem dois momentos, né, muito distintos, e simplesmente o lugar de enunciação que mudaria. Eu acho que muda a qualidade de reflexão acadêmica mesmo também, além de política. Bom, Milson, mas essas questões também que eu estou colocando, assim, pensando na qualidade do trabalho. Se você cumprir essa promessa de transformar em 250 páginas, né, e tem muitas repetições, mas eu acho totalmente normal que tenha repetições, né, no trabalho, e conseguir pelo menos equacionar alguma dessas questões. Muitas dessas questões eu acredito que venha justamente do maior mérito teu, que é tentar criar dois tipos de linguagem e mídia para uma mesma pesquisa. Porque esse documentário você tem pronto há um tempão, essa tese você começa a fazer faz pouco tempo. Nesse sentido, né? Você produziu o primeiro documentário, foi os primeiros casos, depois você
tentou transformar isso nesse documento que nós estamos exigindo de você. E isso é difícil, porque você já fez né, é um duplo exercício, nesse duplo registro. Mas de qualquer forma eu acho o teu trabalho de uma qualidade muito boa e você, mesmo não querendo, não fazendo muita parte do seu objetivo, eu acho que você se forma, né, também doutor em geografia com bastante mérito e construindo essa biblioteca descolonial que eu acho essencial. E eu saí muito provocado a pensar a Amazônia brasileira de uma maneira que eu não pensava. Isso, para mim, foi uma experiência ler, porque me transformou também em muitos aspectos. Obrigado aí pelo convite. Isso dito por um ribeirinho, né, da Amazônia não é qualquer coisa, né? Porque falar de um grupo subalterno, de uma região subalterna, de um país subalterno, né? É a fala cabocla, né? Ribeirinha amazônica. Né? Então, falar que você ajudou um ribeirinho a repensar a Amazônia, já diria que, na verdade, você já estaria doutorado, né? Você tem a palavra aí agora para dialogar com o Rogério e com o Walter. Bueno, estamos un poco cansados, voy a tratar de apuntarle a las cosas más que me llaman más la atención. Primero que todo, decir que dimos una banca muy acertada, porque queríamos una banca que fuera muy crítica y que nos ayudara a madurar esta idea que está en construcción. Entonces yo le dije ayer a Carlos, yo voy a tomar muy en serio todos estos comentarios que me van a hacer. Quiero que sean muy críticos y quiero que me ayuden a madurar y a enriquecer esta agenda de investigación. Entonces estoy muy contento, estoy muy contento. Y estoy grabando esto y eso lo voy a ver después, eso es útil, porque esto es una nota aquí, muchas cosas se te pasan, pero yo luego veo los videos con calma y siempre gana uno más densidad. Vídeo. Bueno, sobre los comentarios de Rogerio, concuerdo básicamente, busco problematizar muchas cosas, tanto en términos teóricos como en términos prácticos. Me gusta que te sientas instigado y que haya un diálogo. Creo que para mí ustedes dos fueron fundamentales porque me acompañaron desde el principio. Digamos un poco si Carlos me dejaba volar y viajar así, me llamaba la atención sobre cosas y me generaba como nuevas inspiraciones, ustedes dos un poco me llamaban siempre a juicio, cuidado con esto y mira esto y lo otro. Entonces eso fue clave desde el proceso. Yo quise moverme en ese campo, entonces me parece que fue muy acertado todo esto. Ustedes me llaman la atención sobre traer un poco mi geobiografía al texto. Yo lo hice en la introducción y fui un poco tímido. Es difícil hablar de uno mismo. Es difícil. Pero acá fuiste también. Sí. Pero eso que escribí ahí me costó mucho trabajo. O sea, hablar de mí, hablar de mi abuelo, hablar de las experiencias, de las muertes. Eso duele en el momento de escribirlo. Entonces, y me llaman mucho la atención sobre eso. Me dicen, llámese eso, porque es que eso que tú haces es una historia de vida también. Entonces tienes que colocarla aquí y eso ayuda a entender por qué es que tú estás problematizando estas cosas de la manera como lo haces. Entonces voy a hacer un esfuerzo por profundizar algunas cosas de las que tal vez quedaron hoy oralmente expuestas. Creo que todos me han llamado un poco la atención sobre esa idea del retorno, de volver. Y tiene que ver con la forma como fue hecho el proceso. Entonces, es necesario retomar tanto en la conclusión como en la parte primera y segunda, esa parte de la riqueza que traen los videos. Sobre la idea de contención territorial, digamos que yo no conceptualicé tanto la idea de refugio, ¿no? Y creo que lo que tú me llamas la atención es hacerlo. Y es fácilmente realizable, no es muy complejo hacerlo. No sé en este momento qué posición tomaría, porque tú me lanzaste diferentes opciones. Hablaste de la contención, hablaste de resguardo, hablaste de refugio, de si han sido reserva. ¿Reserva para quién? ¿Reserva de mano de obra para las empresas? ¿O reserva para la vida de ellos? Y eso creo que hay comunidades muy diferenciadas en eso, ¿no? Hay unas comunidades en las cuales claramente fueron ellos los que decidieron refugiarse ahí
como una política de mantener cierto grado de libertad frente a las bandeirantes y a los cazadores de indígenas que habían por las riberas de los ríos. Pero también hubo estrategias de las misiones jesuitas y franciscanas de colocar en determinados espacios población para civilizarla, evangelizarla y luego que sirviera como mano de obra a las haciendas. Entonces creo que hay que problematizarlo un poco. Sin duda que no se trata de territorios intocados, ¿no? O sea, si bien hablo de territorialidad ancestral, la Amazonía fue modificada totalmente. Yo coloco relatos de cómo estos relatores escribían que en todos los ríos había muchísima población. Y es lógico que la población se haya acentuado en las riberas de los ríos. Y más bien lo que pasó, incluso habían ciudades. Y hoy toda la historia y geografía de la Amazonía se está reescribiendo en este mismo momento. Cada día encuentran nuevos hallazgos arqueológicos, nuevas pruebas, el tema de la Terra Preta de Indio, que demuestra que el conocimiento que se tiene de la Amazonía es muy bajo y que es necesario recuperarlo. Entonces ahí hay diferentes estrategias, tanto de arriba como de abajo, en la constitución de esos territorios. Y eso tal vez deba ser un poco mejor precisado. En Colombia se habla mucho de dos palabras, desplazamiento forzado y confinamiento, que son dos estrategias. Entonces, si tú quieres tener ganado en una área extensa, tú vas a desplazar la población totalmente porque para el ganado no se necesita mucha mano de obra. Pero si necesitas dendé, se va a hacer dendé, palma africana, se necesitan refugios de población para que trabajen en el corte de la caña. Entonces cada economía determina una estrategia diferenciada. Los mismos actores armados necesitan una población donde esconderse después de hacer sus acciones. Entonces hay claramente estrategias de desplazar la población o de confinarla en un determinado espacio porque sirve de defensa, de seguridad o como reserva de mano de obra. Entonces me gustaría un poco que me recomendaras algo de literatura sobre esta idea de contención territorial porque no la tenía en cuenta y revisarlo y dar una ampliada en ese sentido. La mención que tú haces sobre lo territorial como categoría de análisis, como categoría práctica y como categoría normativa, me parece que es clave para resolver esa confusión del giro espacial, giro territorial y de las adecuaciones espaciales y de los ordenamientos territoriales. Creo, ahí me estoy viajando un poco ahorita en la cabeza, creo que por ahí hay una forma de explorarlo y de solventar ese problema que identificó Jorge. Entonces creo que tengo que investigar un poco por ahí. Es cierto que yo no hablé mucho de los procesos de desterritorialización, ¿no? Porque, digamos, y eso tiene que ver con el libro tuyo del mito de la desterritorialización, pero también con trabajos que yo ya había hecho cuando se dice que la guerra desterritorializa la población. Y se quedan así muchos trabajos antropológicos, dicen, no, el proceso de desterritorialización, desarraigo. Pero eso lo sabemos nosotros, ahora geógrafos, que toda desterritorialización implica una nueva reterritorialización. Y eso me parece que lo coloqué en la parte del primer capítulo, pero ese proceso, esa triada, no fue tan trabajado en la parte de los casos. Entonces creo que ahí merecería ser un poco retomada. Siempre hay cosas que se pueden agregar, ¿no? Entonces, cuando mencionan el tema de las ciudades, para mí el tema, siempre he estado como trabajando en el mundo indígena, campesino, y para mí lo urbano ha sido un poco como dejado de lado, pero cada vez más adquiero mayor conciencia de que las contradicciones del urbano se explican a través de las contradicciones del campo.
y que esa relación urbano-rural tiene que ser siempre conjuntamente explicada. Lo que les decía de que por qué llegamos a tener estas ciudades que tenemos hace parte de todas esas contradicciones, todas esas violencias en el campo. Eso no es una cosa naturalizada. Tal vez en la foto que mostré allá y en la foto que aparecía en la introducción, esta mujer para mí mostraba eso, ¿no? La mujer cargando su plátano, intentando venderlo a quien mejor se lo vendiera, o aquella otra mujer que andando por la ciudad perdida, un poco enloquecida por tantas violencias, que teje su ropa. Todas esas son formas que demuestran lo que está pasando con las periferias y con los centros de las ciudades, especialmente en estas zonas, que han tenido un aumento poblacional grandísimo, grandísimo, tanto de gente de afuera como de población indígena y campesina desplazada. Y eso no es para nada mencionado en el trabajo. Entonces valería una mención que no es difícil agregar. Hay una cosa que digamos, todos han repetido y es un desafío para mí también, es eso del texto y el video, ¿no? Que ya lo he mencionado. No tengo tal vez la herramienta técnica para llegar a un mejor equilibrio entre texto y video. Estoy tratando de hacer la apuesta a integrar aquí en palabras, pero los recursos, digamos, más... Hay formas de traer mejor, de colocar más fotos, de colocar más referencias, de colocar más palabras en el mismo texto. El texto quedó muy... hay páginas y páginas y páginas de palabras y palabras y palabras que no reflejan toda esa riqueza de imágenes, de palabras, de sentimientos que están en los videos. Entonces creo que eso es el mismo ejercicio de ir para atrás un poco y traer lo de los videos. Sobre esto de yo en alguna parte de la tesis coloqué que esta es una integración impuesta, pero que los pueblos estuvieron históricamente integrados, porque hay relatos de viajes de guaraníes a la Amazonía colombiana, de viajes de yajeceros a reunión para tomar yagé, para aprender, de excursiones, los mismos hallazgos arqueológicos en las tumbas del litoral peruano, hay plumas, hay cosas que solamente se encuentran en la Amazonía. Entonces históricamente estos pueblos estaban integrados. O sea, esa cosa de separarlos, no. Esos confinamientos, esos resguardos fueron más bien consecuencia del proceso de desordenamiento territorial que empieza desde la colonia. Pero estos pueblos estuvieron altamente integrados y habían diferentes intercambios, no sin jerarquías. Y eso también es importante destacarlo. Lo de los capítulos, eso fue algo muy chistoso, porque yo recuerdo que Eduardo por ahí me decía, puta mismo, ¿você va a hacer 7 capítulos? Para con eso, ¿qué hizo? Y yo dije, no, porque es que yo tengo que, porque yo quería explicar muchas cosas. En algún momento dije, sí, puta, no son 7 capítulos que voy a poder hacer. Pero entonces lo que hice fue juntarlos en la cabeza. Entonces si tenía un capítulo que era de ordenamientos territoriales y otro sobre Amazonía andina, entonces los junté. Que fue interesante, pero acabó teniendo el precio de que salieron muy largos. Porque la idea del segundo capítulo es mostrar que esa sobreposición de ordenamientos territoriales acaba configurando que la Amazonía andina es como la mayor extensión de refugio de territorialidades no colonizadas. Esa es la idea fundamental del capítulo segundo. Pero inicialmente eso estaba pensado como 2 capítulos. Entonces son capítulos de difícil lectura porque son muy largos. No sé si ahora puedo hacer después la tarea de volverlos a dividir y partirlos en 2 para que la lectura sea más amena. Eso es una decisión a tomar. O los puedes mejor leer tomando mate y no café. Ese cuadro que ustedes me han un poco cuestionado, que aparece allá al final, ese cuadro fue una síntesis desesperada.
Porque yo dije, así como voy, necesito otras 200 páginas. Y me quedan 3 semanas. Entonces yo dije, no, y ahí dije, no me interesa hacer un listado, no sé qué, pero es un poco como de manera espontánea lo que he visto que ha pasado en los casos. Y empecé a colocar en ese cuadro cosas. Creo que da para, o sea, el cuadro como síntesis es bueno. Hay elementos para extenderlos, pero entonces el cuadro aparece de la nada. No está construido, ni tampoco está explicado. Exactamente. Entonces eso todavía falta. Yo siento que, o sea, si yo le quisiera trabajar algo muy fuerte a la tesis es en 2 cosas. Mejorar la parte final del tercer capítulo y mejorar las conclusiones, dándole más rigurosidad a recuperar lo que fue trabajado en el primer capítulo y a integrarlo con lo que pasa en las comunidades. Y lo otro es llevar también lo que está expuesto en términos conceptuales y de pensamiento de los videos para el segundo y para el primer capítulo. Esas para mí serían como 2 primeras tareas a hacer en el trabajo. Yo sé muy bien, y lo sé porque pasé por la antropología y por la sociología, que si un sociólogo o un antropólogo cogiera cada uno de estos ordenamientos que yo generalizo, me destruye totalmente. Pero es que justamente es el problema de los antropólogos, que van allá y creen que están analizando aquí esto. Dicen, no, eso es muy grande, no, vamos a ir a analizar esto aquí. No, pero eso es muy grande, vamos a analizarlo aquí, van aquí, van aquí. En el pensamiento indígena, en la semilla está el cosmos y en el cosmos está la semilla. Entonces, yo no quería hacer eso. Y sé que hay grandes diferencias en las poblaciones, y sé que hay grandes diferencias en las construcciones de los estados, y sé que hay grandes diferencias entre las políticas desarrollistas ecuatorianas y brasileras. Pero yo sigo sustentando que era una apuesta política y también teórica dejarlo así como está. ¿Qué hace falta cualificar en términos conceptuales? Definiendo, por ejemplo, instituciones, definiendo, por ejemplo, sujetos. Yo le apostaría a eso, pero no le apostaría a modificar esos bloques, porque me parece que eso es una apuesta que no existe. Entonces no voy a entrar a repetir una antropología del Estado boliviano y la antropología. Obviamente el Estado colombiano y boliviano son muy diferentes, pero como Estados tienen unas lógicas que son altamente semelhantes. Você me permite só uma fala com isso? É que dá a impressão, às vezes, que é um raciocínio dedutivo. Ou seja, eu tenho a impressão que você não quer fazer esse caminho dedutivo ou indutivo. Partir, Jorge falou um pouco disso, partir do específico para o geral ou do geral para o específico. Eu penso que o objetivo seria muito mais pensar em termos de transdução, né, usando a expressão do verbo de iluminação, para usar a expressão do Agamben, só que às vezes dá a impressão que é um processo dedutivo, entende? Esse dedutivo, ou seja, um ordenamento geral, e aí eu torno inteligível aquela pequena comunidade. Ou seja, então é um pouco... É difícil, é um pouco isso, não é necessariamente que uma visão de conjunto, a necessidade política e teórica da visão de conjunto, eu compartilho con você. Mas é fugir de un raciocínio que talvez pareça dedutivo demais. Só isso. Y yo creo que eso se solventaría con una recomendación que tú ya me hiciste en la cualificación, sino que ya en ese grado de avance que tenía, ya era muy difícil hacerlo. Que era no hacer esa caracterización de los ordenamientos territoriales de manera general, sino concretamente en los casos. Y yo quise hacerlo así, pero no encontré cómo. Dije, no, me tocaría reescribir todo lo que ya escribí. Y yo entregué, no sé, 150, 100 y poco páginas. Entonces para mí era prácticamente, yo dije, no, ya fue, ya me toca dejarlo así. No hay cómo. Y hubiera sido tal vez mejor, o tal vez más concreto y más fácil para luego hacer esos mapas síntesis. Que esos mapas síntesis sí se pueden hacer en este momento. Pero ya reescribir esta parte para separarlo, para eso que hago en el capítulo 2, poderlo hacer en los 3 casos, creo que implicaría otro trabajo que no sé, creo que no lo podría hacer en ese momento.
Simplemente para terminar, creo que ese cuadro síntesis que está allá lo quiero retomar para explicar mejor la construcción que hice, que está así, aparece, está suelta, y para, en su análisis, articularlo mejor con toda la parte teórica, con el giro territorial, con las propuestas conceptuales y políticas de los mismos indígenas. Creo que esto da para hacerlo, y eso es algo en lo que quisiera trabajar en estas próximas semanas. Yo creo que alguna... O Horácio está querendo fazer uma observação. Bueno, Rogério também, então. No, o sea, eran tres, pero una es sobre esto último. Es decir, yo creo que hay una proporcionalidad entre la totalidad y la diversidad. Al principio, cuando vos dijiste que me pareció como muy exagerada tu apreciación, porque necesitamos una mirada de totalidad. Yo en ese sentido lo entendí que acá estamos hablando de un gran programa, ¿no? Y que esto contribuye dentro de un gran programa. Yo lo veo como una estantería de biblioteca que tiene que llenarse con casos, pero muchas veces necesitamos tener una visión panorámica para que, porque precisamente esa es una de los juegos, ¿no? Es decir, bueno, ver cuáles son las grandes tendencias, cuáles son las grandes tensiones que aparecen como esta conflictividad estructural, que se van a manifestar de una gran diversidad. Yo creo que hay una proporcionalidad entre ver lo que hay en común y resguardar ver lo común sin pisar, sin destruir la especificidad de lo local. Yo creo que en ese caso, por ejemplo, cuando se habla de las territorialidades ancestrales, se dice hay una gran diversidad, sería, digamos, ¿no? El trabajo advierte sobre eso y dice, bueno, vamos a ver cuáles son los denominadores comunes dentro de estas cosas. Entonces dice, bueno, hay ontologías y filosofías sobre espacios temporales, sobre modos de apropiación de la naturaleza y sobre los modos de la agricultura. Entonces son algunos rasgos comunes que aparecen como eso, y lo mismo también en los distintos modelos de ordenamiento territorial, grandes tendencias de grandes actores, del capital, del Estado, ¿no? Eso por un lado. Entonces me parece que yo entiendo eso, ¿no? Pero también yo me pongo más en esta idea de decir, bueno, necesitamos visiones de conjunto y que permitan después ordenar y articular a ciertas cosas que muchas veces nos ponemos con una cosa micro, y que eso también hace una cierta despolitización de las cosas, ¿no? Eso es sobre esta cuestión. Lo otro, lo que vos habías señalado sobre, y lo que señaló Jorge, sobre, bueno, es cierto, a ver, acá hay todos grupos que parecen movilizados, que tienen una conciencia de una territorialidad muy fuerte, y que vos habías señalado esta diferencia entre comunidad y movimiento. En un punto en el texto, cuando Milson aclara y especifica cuáles son los criterios de construcción y de selección de los casos, él va a hablar de comunidades movilizadas, o sea, donde los conflictos están manifiestos y donde hay agencialidades que están confrontando contra y resistiendo al IRSA, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, ahí no se ve que en esas comunidades hay diversos, hay gente que se pliega al proyecto, ¿no? Hay un montón de casos, de mismos jóvenes que quieren modernidad, ¿no? Porque la colonialidad es fuerte y es hegemónica. Pero yo creo que ha sido claro, en todo caso, digamos, la fundamentación. Acá vamos a tomar las comunidades movilizadas, que están resistiendo porque nos están dando otra mirada sobre eso. Es cierto, bueno, ahí hay que ver qué pasa con los otros agentes de esas comunidades que no están movilizados. Es cierto, eso no está, pero eso está aclarado desde el principio. Y un tercer punto que yo quería pensar, bueno,
que es sobre lo que había señalado Rogerio, sobre la idea compleja y por ahí contradictoria de refugio. A mí no me había dado esa impresión, porque yo lo leí desde la lógica de la categoría de reexistencia que propone Carlos Walter. Es decir, es cierto, esas territorialidades, todas las territorialidades, podemos decir, campesindias, fueron objetos de múltiples desplazamientos y fueron ocupando los territorios que el capital en las sucesivas etapas los vio como improductivos, como no válidos, qué sé yo. Pero, digamos, me parece que también ahí hay una dialéctica, ¿no?, que fueron haciendo de ese desplazamiento un espacio de vida. Por un lado eso, y por otro lado es que hay distintas lógicas de valorización, ¿no? Muchas veces espacios que el capital valorizaba porque había determinada cosa como el caucho o alguna cosa, ¿no?, alguna materia prima que demandaba el mercado mundial y valorizaba un espacio, no necesariamente lo otro, lo que quedaba afuera de ese proceso de valorización, era un territorio necesariamente precario desde el punto de vista de las condiciones agroecológicas de subsistencia. Entonces, yo creo que hay ahí una cosa, es decir, bueno, sí es cierto que hay procesos de desplazamiento y muchas veces hacia zonas marginales, pero también creo que ahí hay ciertas reexistencias y también esto, ¿no?, que decir, bueno, ahí hay que ver casos por caso y territorios por territorio. Hay todo eso. Hay todo eso, ¿no? Entonces, por eso creo que la idea de refugio y de reexistencia me parece que puede conjugar para pensar eso, ¿no? Nada. É que o Nilson falou lá de propostas nossas aqui durante a pré-defisa, e eu lembrei de uma que eu tinha anotado aqui, eu não te falei, que eu não sei também, acho que não houve tempo, então achou que não teria uma alternativa melhor, que é nessa tua tipologia de ordenamentos territoriais, né? Tu usou um critério para introduzir justamente o Estado-nação. Ele entrou aí no meio, eu acho que o critério geral ele não responde quando tu coloca o Estado-nação. O que tu colocaste aí, povos originários, ancestrais, né? O colonial, o moderno desenvolvimentista, que é o último, mas antes, entre o colonial e o moderno desenvolvimentista, vem o Estado-nação. Como se ele não tivesse presente e fundamental no colonial e no desenvolvimentista, né, moderno desenvolvimentista. Então eu acho que aí, ou tu usa o critério dos sujeitos, aí o Estado seria um sujeito, né, seriam os povos originários, né, seria o Estado e seria o capital também, né, a grande empresa, que aí ficou diluída, né, no moderno, né, desenvolvimentista, mas tu não usa a palavra capital. Eu acho que ela é fundamental, ou empresa capitalista, alguma coisa assim. Por outro lado, o capítulo 2, onde tu desdobra esses ordenamentos, aparece aí claramente uma periodização. Bem claro, o Estado-nação aparece quando a independência desse país ocorre, né, aí deixa esse colonial estrito, né, que é o colonial que a gente costuma, né, trabalhar, o colonialismo, e depois é que vem, tu fala até que o moderno desenvolvimentista seria o recente, o mais recente, se usa essa expressão. Então aí eu acho que tu tem que optar, né? Ou por trabalhar com uma tipologia a partir dos sujeitos, né, que seria geral, e depois seria as combinações desses sujeitos em cada momento histórico, ou essa, eu chamaria de processual, né, que não obrigatoriamente é histórica, mas também é, obviamente, né, vai ter também a possibilidade de periodizar a partir daí, com o domínio de cada um deles, mas esse Estado-nação que eu acho que é o problema aí. Que ele não configura, mas não está no mesmo critério para te colocar ao lado dos outros três. Isso a gente já tinha comentado lá. Bueno. Eu acho que não deu tempo. Esto de la tipología de los ordenamientos territoriales fue un comentario que tú me hiciste en la cualificación. Yo también grabé la cualificación y lo escuché, y me costó mucho trabajo entender qué era lo que tú querías decir con eso. Y recuerdo que mencionaste esto del sujeto. Entonces lo que traté yo fue como de colocar es que el Estado es un nuevo sujeto también. ¿Y cuáles son el sujeto que está comandando ese Estado? Son aquellas élites que yo intento caracterizar, de las cuales a nivel regional dice que no llegan a ser ni más del 5% de la población en ese momento. Y no sé si cuando tú estás hablando de Estado, tú estás hablando de la conformación de los Estados europeos. Y yo estoy hablando totalmente de la conformación de los Estados nacionales
territoriales en América Latina, que son dos experiencias totalmente distintas. Isso ficou claro. Porque aquí se está construyendo una nación ficticia, imaginada, sobre un territorio también ficticio, imaginado, porque no se controla totalmente. Y es una construcción que se hace desde un ideario de unas élites y que se impone sobre la mayoría de la población. Entonces yo traté de crear, en cada periodo hay unos sujetos, hay unos discursos, hay unas prácticas y hay unas instituciones. Y ese fue el recorrido que yo quise ir solventando en el trabajo. Sobre eso de la Amazonía andina como refugio de territorialidades, yo estuve en una conferencia en Coimbra en donde escuché a Arturo Escobar, y Arturo Escobar dice que tal vez el espacio mundial que más le ha dado derrotas al capitalismo son las selvas, las florestas, la selva amazónica, las selvas que hay en el mundo, por muchas circunstancias. Para el europeo era imposible generar grandes civilizaciones en esos climas tropicales calientes. Tenían una grandísima ignorancia de esos medios. Tenían una altísima ignorancia de las condiciones del suelo, de las condiciones del clima. Entonces todas esas ignorancias llevaron a que justamente estos procesos no se asentaran en estas zonas. Estas ignorancias están siendo solventadas hoy en día, con nuevas técnicas, con nuevos procesos, como lo que hablábamos ayer del tema de la soya, que antes era de clima más templado, ahora se puede tener soya en climas más cálidos. Entonces yo creo que, y con lo que dices tú, Horacio, de la reexistencia, creo que sí hay para fundamentar que son, o sea, son refugios porque fueron sobre el capital, porque las mismas comunidades lo buscaron, o porque simplemente circunstancias histórico-geográficas determinaron que fueran territorios de refugio, porque eran los únicos territorios en donde era posible huir de la esclavitud. Entonces, claro que da para hacer una discusión conceptual ahí para complejizar un poco las diferentes posibilidades que hay de considerar refugio. Claro que há refúgios, não tem nada a dúvida. Pero yo O que tu chama de refúgio fica muito amplo e não incorpora essas outras Essa formas. riqueza, essa diversidade. Y volviendo al tema de, muchísimas gracias Horacio por eso, que un poco en el medio del cansancio como que es clave el tema de la totalidad, porque es que algo que no se puede estudiar hoy en día en el resto de ciencias sociales. Tienen grandísimas dificultades metodológicas, conceptuales para pensar la totalidad, porque todo el movimiento postmoderno acabó con los grandes discursos. Entonces, si tú ves un movimiento, si tú analizas los estudios antropológicos de los últimos 30 años, siempre se va a la casuística, a lo pequeño, y solamente es válido en tanto que llega a un nivel de descripción cualitativa que satisfaga ese cosito. Pero ya de entrada sabemos que todas las realidades son diferentes. Eso inhibe mucho en términos teóricos y en términos políticos. Y esa capacidad de la geografía de entender la totalidad, la diferencia y los procesos diferenciados en el tiempo y en el espacio fue por la cual yo vine a la geografía. Bueno, lo que pasa es que eso, que no es una totalidad abstracta que vuelve a aquellas totalidades genéricas, sino una totalidad mediada por la política de escala. Creo que es un poco ese encaje. No es más, es una totalidad genérica, macro, social, metanarrativa, sino tiene que ver con algo donde se mueven las escalas, donde mover las escalas dentro de esa totalidad, que donde tú vas a decir, mira, hasta aquí pasa esto, pero después en esto otro pasa otra cosa. Y eso se relaciona, no tiene por qué ser como si fuese una pirámide, no tiene por qué ser desde lo pequeño a lo grande, de lo grande a lo pequeño, sino que salta para diferentes lugares. Entonces una totalidad un poco más compleja, sí. No sé si más o menos consigo...
Vamos a tener 3 defensas aquí por León. Eu estou quieto, hein? Eu estou quieto. Quiere decir que todavía vamos. Hay que coger un poco más de agua. Yo creo que sería eso. Yo agradezco muchísimo, realmente muchísimo. No es cortesía estos agradecimientos, es sinceridad, es sentimiento. Mil gracias de verdad por todos los comentarios. Los voy a tomar muy en cuenta. E espero que sigamos neste diálogo. Muito obrigado. Olha, eu tinha feito uma proposta de que alguém do plenário fizesse intervenções. Eu vou me contradizer e vou convocá-los para amanhã, né, que nós teremos a oportunidade de amanhã estarmos dialogando também. Nós temos ainda que fazer um momento aí de avaliação e de parecer do ditamen, né, da mas aí, me lembrando um pouco aqui o que o Wilson fez aqui uma caracterização, né, que ele comigo eu permitia que ele volasse, né, que ele voasse, né, e isso me fez lembrar uma observação que o professor Rui Moreira uma vez fez um pouco a respeito um pouco do meu trabalho, né, quer dizer que eu era uma espécie assim de uma pessoa mais que me permitia que o mundo me tocasse, né, e eu diria que grande parte da agenda teórico que eu fui desenvolvendo, teórico-política que eu fui construindo, ela foi em grande parte construída menos na academia, embora ela tenha sido desenvolvida na academia, mas a agenda não veio da academia. Eu me permiti, na verdade, os temas que eu acabei colocando para a investigação foram muito de ouvir essas experiências. Eu sempre tenho dito que eu ouvi 2 vezes, num período muito pequeno, no final dos anos 80, essa frase: nós não queremos terra, queremos território. Eu confesso que eu não entendia o que significava isso. Mas o meu não entender foi o que me fez procurar entender. Eu achava que tinha alguma coisa nova sendo dita. E eu queria entender isso. E foi aí que eu fiz uma agenda, não era propriamente acadêmica, mas me colocada a partir de outro lugar, né? Então, nesse sentido, aqui, esse diálogo, eu acho que é um diálogo extremamente importante, tanto com o Walter como o Rogério. Eu acho que tem essa característica de serem pessoas muito mais sistemáticas. E eu não sou nada sistemático, né? Então, nesse sentido, Wilson, que a afinidade é grande, né? E eu me sinto profundamente contemplado, né, por esse seu esforço, né, de reflexão teórico-política e pelas implicações afetivas, né, que acabamos construindo juntos, né? E a gente acabou vendo uma coisa rara em defesa de tese, não é isso? Na verdade, daqui a um pouco a banca começou a pedir a palavra para dialogar entre si, né? Quer dizer, isso mostra a inquietação, né? E essa questão que os últimos, aliás, todos acabaram intervindo nessa questão de como pensar esse conceito que sempre foi problemático, o conceito de totalidade. Ele sabe que ele foi um conceito com forte vocação totalitária, não é isso? E qual é a dimensão que vem junto desse esforço que você está fazendo? É pensar a totalidade desde a diversidade, o que é extremamente difícil. Heterogeneidade não é heterogênea, é a totalidade heterogenética. Ela tem múltiplas gêneses, configura uma totalidade, mas fruto de toda essa diversidade de experiências que estão surgindo. E a dificuldade que a gente tem de pensar essa tensão, né, que vem deste mundo que aponta para a questão da diversidade, mas para que não fique prisioneira do debate pós-moderno, que fala da diversidade e nega o debate da totalidade. Essa é a nossa diferença. E daí esses esforços que a gente tem de tentar pensar a totalidade ao mesmo tempo sem abdicar da questão da diversidade e da heterogeneidade, né? E daí a questão de pensar a totalidade mediada pelas escalas, como disse bem o Jorge e os colegas aqui, né? Mas enfim, sempre nas teses eu costumo dizer uma frase de um marxista norte-americano, estadunidense, que é o Paul Baran, né? Eu sempre cito isso em quase todas as defesas, que são qualificadas, que é preferível discutir, né, mesmo que equivocadamente, a questão correta, do que discutir corretamente a questão equivocada, né? Eu acho que a gente aqui está exatamente nessa questão de pensar essa busca de novas configurações de territórios de vida. Eu acho que é um pouco a inspiração que o Horácio nos sugere, né? Esse pensar o território da vida, o território de vida, que eu acho que nos coloca no mesmo campo de inquietação, e fazer dessa banca que tem tantas afinidades, nós mostrar, na verdade, o quanto de desafios teórico-políticos nós temos.
queria te agradecer por esse momento. Pedir para os colegas se retirarem, que a gente possa fazer 5 minutos aí.